Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. A maioria dos jornalistas chegou num treino e em algum momento falou assim, pô, eu que estudei tantas línguas, fiz tantos cursos e não sei o que e tal, eu não ganho nem 1/10 do que esse cara tá falando e normalmente ele estava se referindo ao analfabeto. Isso define muito o futebol brasileiro para mim. Esse rancor de classe. Entendeu? Eu acho assim, tem muita viagem em termos de luta de classes, tem muita viagem em termos de preconceitos sociais no Brasil e tal, não sei o quê, mas acho que o futebol, ele cristalizou durante muito tempo a nossa sociedade escravocrata, sabe? Você podia vender uma pessoa. Você podia não deixar uma pessoa sair do clube. Você teve jogadores que ficaram presos nos seus clubes durante quase um ano, entendeu? E porque não tinham a idade suficiente para terem seu próprio passe. Quando o Pelé surge com a Lei Pelé, para mim ele é um abolicionista. Ele precisa ser visto como um abolicionista. Ele precisa ser um cara que olhava para o drama de um jogador. Eu acho até que era o pai do Djalminha, Djalma Dias? Djalma Dias, que ficou quase um ano no Palmeiras sem poder ser negociado. Ele não renovavam, ele não saía. E ele sabia disso. Não, do Djalma Santos, eu acho. Ele sabia dessa sacanagem com o jogador. E eu acho que a gente tem um comportamento ainda no nosso comportamento de torcedores, né? A gente acha bonito punir o jogador, entendeu? A gente fala que pode ter que voltar a pé, sabe? Tem que sofrer, sabe? O castigo, a chibata, a memória dessas coisas, a memória dos piores sentimentos da sociedade brasileira fica muito clara na relação que nós, torcedores, participantes passivos do espetáculo, olhando para aqueles caras que têm o privilégio de representar as camisas que nós temos, um privilégio que a gente ainda não entende, porque na verdade esse privilégio significa abrir mão da infância a partir dos 9, 10 anos. A gente chama isso de privilégio, porque a gente vê eles ganhando muito, mas a gente não faria metade das coisas que eles passaram. Sem dúvida. Então quando você começa a lidar com o jogador, você começa a ver o que ele precisou abrir mão. Você abriria a mão da sua juventude, da sua adolescência, das cachaças que você tomou, entendeu? Não, mas aí você chega lá trazendo o seu lixo emocional, porque a nossa sociedade autoriza isso. Não, eu vou desabafar, porque lembra, é o lugar onde o brasileiro despeja todas as suas frustrações e tal. Porra, que lugar horroroso, malandro, né? Então assim, se a gente não consegue ver o futebol como eu chamava isso muito de o lugar do vácuo de caráter. O estádio era o lugar onde você deixava o caráter fora, em casa, lá de fora. Ia lá, me lembro a primeira vez que eu fui no Maracanã com meu pai. E aí você ouvia aqueles gritos, porra, repletos de palavrões. Porra, caralho, vai tomar. Sabe? Você via aquilo ali e eu virava pro meu pai, pô, que pode? Eu ainda era minha mãe era religiosa e tal, eu era um garoto que ia muito à igreja, não podia falar palavrão, mas lá eu tinha autorização para falar. Então você começava a lidar, a aprender que assim, não, aqui tudo pode. E aí você começa a ver que o jogador, eu acho que é muito engraçado isso no futebol brasileiro. A gente gosta de ver o futebol brasileiro como um moleque negro, um garoto negro, tendo sua grande chance na vida e realizando um sonho. E esse sonho é o sonho que justifica toda a epopeia brasileira. Porque ele sai ali de um lugar pobre, ele realiza esse sonho, aí ele chega no time principal, ele fica rico. E aqui a gente pode mostrar toda a nossa raiva. Aqui a gente pode castigar ele. Quando ele vira profissional, pelo fato de ele estar ganhando tudo que ele está ganhando, porque a gente atribui valor a isso e o capitalismo é isso, quer você queira, quer não. E tudo bem, o capitalismo está tudo certo para mim. Mas quando o cara ganha, porque a nossa sociedade atribui valor a isto. Esse salário dele é porque a gente atribui valor. Então, se a sociedade escolheu atribuir valores a isso, aí ela tem que parar e rediscutir. Não vai ser fácil. Mas aqui, esse garoto, ele deixou de ser preto.
E aqui eu posso tratar ele como um privilegiado. Um cara que não faz mais do que sua obrigação. Um cara que eu posso agredir. Um cara que eu posso xingar a mãe. Entendeu? E 5 anos antes, ele era esse menino preto. Ele era esse menino preto que a gente queria ver bem-sucedido, feliz, com saúde mental, com comida. Hoje ele tem isso tudo. E agora ele vai sofrer o pior. Aí a gente vai dar pra ele o quê? Ódio nas redes sociais. Os piores corinhos do mundo. A gente vai tratar ele como se ele fosse um bicho. Esse é o futebol brasileiro no seu grande marketplace de piores sentimentos. E o que ele quer dizer com isso? Assim, nós, os invejosos, nós, os que não pudemos jogar futebol porque nós não tivemos fibra para isso, a gente vai tratar esses caras mal porque a gente paga ingresso. Ele pagou 10 anos da vida dele para estar onde ele tá. Eu paguei o ingresso, então eu posso. Eu paguei o ingresso. Olha que ridículo que eu sou. Entendeu? Uhum. Então, se você não parar pra pensar nisso, assim, como esse futebol virou esse lugar de piores sentimentos, você não entende o Brasil. Aí você precisa pensar, aí todo mundo fala, pô, eu sou super antirracista e tal, não sei o quê. Tá bom. Vamos olhar pro ódio que você vende quando você faz seus comentários. Vamos olhar pro ódio que você vende quando você demoniza um jogador e tal, não sei o quê. Vamos ver de onde ele vem. Será que ele não vem desse lugar, não? Será que essa sua ranzinzice e tal, será que, pô, ela não tá num lugar meio esquisito, não, cara? Sabe? Precisa ser... Futebol precisa ser isso. Eu acho que pra mim E pra mim nunca foi, porque como eu te falei, eu nunca saí na porrada pro futebol. Minha mãe, Vasco. Meu pai, Flamengo. Meu avô, Tricolor. Cara, tive a sorte de ter na minha família, por via de um casamento com uma tia-avó, um atleta de 100 metros rasos do Vasco que correu a prova do Jesse Owens. Caralho. Ele correu na primeira bateria. No meu arquivo pessoal, eu tenho foto que o meu tio, avô, Oswaldo Inácio Domingues, tirou do Jesse Owens, foto que jornais só passaram a ter quando eu fiz a matéria sobre ele. Sobre o Oswaldo Inácio Domingues. Que incrível. Eu não vou olhar nunca pra camisa do Vasco como algo que, sabe... Você pode brincar na tua vida de torcedor? Pode, você brinca com muita coisa, você é adolescente, você aprende a brincar e tal, não sei o quê. Mas quando você cai na real, quando você vira jornalista, você olha assim, cara, peraí, meu tio fez essa história bonita. Meu tio Oswaldo Inácio Domingues, nessa época o Brasil tinha duas delegações que iam para a Olimpíada. A delegação do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, e a delegação da CBD, que era dos clubes de futebol. Como ele era do Vasco, ele corria atletismo, mas era do Vasco, ele foi com o time da CBD. Quando ele chega em Berlim, o time do COB já estava lá. E aí os alemães, sendo alemães, né? E nós estamos falando dos nazistas. Já entrou uma delegação do Brasil aqui, por que eu tenho que deixar essa delegação entrar? E, não sei o que, todo mundo fica olhando aquilo. Não vai entrar. Aí eles ficam esperando essa turma, que aí tem a nadadora Piedade Coutinho, tem o outro corredor Antônio Damaso, tem uma série de grandes atletas ali. Essa galera acabou esperando e não conseguia treinar. Ficaram Aí quando chegou a abertura da Olimpíada, eles não puderam desfilar. Sendo jovens, sendo bonitos, atléticos, pico de forma. No auge. Foram para uma choperia. Foram tomar chopp em Berlim e tal, não sei o quê. E, pô, beleza, vamos ouvir no rádio. Ouvir no rádio, né? Sei lá e tal. No dia seguinte, o húngaro, que era o técnico dele, que era o Rapaport, e a gente precisa lembrar que... Lembra que o nosso futebol foi muito inventado, foi muito recriado pelos técnicos húngaros. Húngaros, lógico. Tinha muito técnico húngaro no Rio de Janeiro, inclusive em outros esportes. Então esse técnico húngaro, que se chamava Rapaport, ele acorda meu tio no dia seguinte, 6 da manhã, e diz: acorda, porque você vai correr. Temos que fazer seu passaporte olímpico. E ele ia correr naquele mesmo dia. Ele vai lá, corre, fica em quinto na bateria, não se classifica, fica num tempo que ele bem abaixo dos tempos que ele conseguia fazer. E aí
o supra-sumo da coisa é o seguinte, depois, lá na frente, nos históricos, o nome dele vai se perdendo. E aí saiu um livro do Comitê Olímpico Brasileiro que o nome dele não aparecia. Cara, eu cheguei na casa desse senhor de 79 anos, ele tava com um livro na mão e o nome dele não aparecia. Nossa. E ele tinha corrido. Caralho, que triste, velho. Pô. Aí eu fiz uma matéria e tal, fiz uma matéria na Folha de São Paulo, o COB se prontificou a colocar, reconheceu e tal, não sei o que. E isso foi... Pô, essa matéria ele ficou várias vezes mostrando pra galera e tal. Porque era história... O cara tinha sido muita coisa na vida, mas aquela participação dele no esporte tinha sido muito importante. Lógico. E o Vasco tinha sido muito importante pra ele. Então por isso você... Então assim, futebol pra mim não era uma coisa pela qual você brigava. Sim. Sabe? Não era uma coisa pela qual você brigava, era uma coisa, pô, que valia a pena ser vivida, que deixava a sociabilidade, que você ia encontrar os amigos, você ria pra caramba, aí você via... Pô, eu jogo futebol... Desde os meus 13 anos eu jogava no gol pro meu pai na linha, entendeu? Pô, eu via todos os amigos dele, as histórias, as conversas, as piadas, entendeu? Tudo aquilo ali era muito incrível. Então, por que esse futebol, que é tão legal, tão maneiro e tal, a gente chega no estádio, na hora de chegar no estádio, e tá ficando pior? Porque agora o torcedor, ele se sente mais consumidor, né? Claro, até porque, torcedor cliente. E ele é torcedor cliente, mas ele também percebeu uma outra coisa. Tem muito dinheiro entrando no futebol como não entrava antes. Opa! Não dá mais pra falar que o seu time é assim tão pobre. Não dá, né? Então assim, ele também... Pô, peraí, não. Pô, inventa, faz uma dívida aí, vambora, não sei o que, babá. Sabe, você tem um... Muda o polo da relação. Muda o polo da relação. E aí acho que foi o próprio Renato Rodrigues que falou isso uma vez. Pô, o torcedor não gosta mais de sofrer, cara. Torcedores que sempre se disseram sofredores, torcedores que sempre disseram assim, não, pô, sem sangue não é uma sem vitória. A dor ali, sem né? a dor e tal. E, pô, quantas torcidas falaram disso? Pô, tem que ser desse jeito mesmo, nos 49 do segundo tempo. Cara, ninguém mais quer sofrer. Isso aí a gente vai voltar para aquele papo da Copa de 90, né? Ninguém vai quer sofrer. É verdade. Pô, só quer coisa boa. Monogamia, né? Ninguém quer saber disso, a fossa, né? Sofrer por amor. Não tem por que sofrer. Não, pô, peraí, toma um remédio. Nós somos animais? Não, toma um remedinho, não sofro mais, entendeu? Verdade, é um ansiolítico. É que tá, é uma sociedade... futebol de ansiolítico. Pô, estamos aqui fazendo essa filosofia in the making, né? Então, assim, é um futebol e é um tipo de torcida que reflete uma sociedade que sabe lidar com medicina, com farmacêutica e bloqueia suas tristezas. E não consegue se acostumar com elas. Não consegue se acostumar com suas frustrações. Pô, cara, vai ser uma droga de futebol. Uma droga mesmo, né? O futebol centralínico, velho.